Eu vou aproveitar aqui que eu tô gravando uma aula online, tá? E vou gravar esse vídeo para vocês. É uma aula justamente de revisão do período republicano e período e até o final da matéria, tá bom, gente? Deixa eu continuar aqui. Perdão, pessoal. Acabou que quando eu fui voltar, eu cliquei errado e fechei a janela. Me desculpem. Agradeço aí também a compreensão. Como eu estava dizendo então, o que é legal da gente pensar justamente desse período republicano para estudar para a prova? Essas inovações, essas rupturas. A gente tem como inovação, então, justamente na questão política, um governo agora presidencialista e federativo, e a gente vou analisar aqui rapidinho pelos slides, né, esses pontos. Vai contra justamente o sistema anterior político, é um sistema imperialista, com congresso, tudo, parlamentarista, mas a gente tinha um poder centralizado, um cargo vitalício, hereditário, que era a questão do imperador. Então já é essa mudança. A filosofia continua sendo liberal, porém agora uma filosofia republicana positivista. É um liberalismo positivista, baseado na influência aí de uma filosofia do positivismo do Comte, né, trazido pelo Benjamin Constant, tão pautada numa democracia burguesa formal, segundo os princípios do liberalismo individualista. A gente tem então a grande defesa da propriedade privada, dos direitos individuais, né, pautados nesse liberalismo, há pouco ou nenhuma intervenção estatal, mas como eu falei para vocês, como esses principais membros da política econômica brasileira, eles estão justamente no Congresso, eles estão ocupando cargos, sempre vai ter alguma política aí que facilite essa questão econômica do café principalmente, tá? Conferia poder e controle político-econômico às oligarquias agroexportadoras, por conta disso, né? Essa oligarquia ela está presente na questão política, com base lá na política dos governadores, por exemplo, né? Não havia vínculos com a participação popular e não há incentivo a reformas sociais ou revoluções. Como eu tinha dito aqui para vocês anteriormente, a gente vai ter agora um movimento. A gente saiu de um regime abolicionista, escravocrata imperial. Já no final do Império, o último ano do Império praticamente, a gente tem aí a abolição, passando então de um regime de trabalho escravocrata para um regime de trabalho livre. Porém, a gente não tem aí, na Constituição de 1891, não vamos ter direitos sociais ou direitos fundamentais aí garantidos por esse Estado. Né? Então, não vamos ter aí o direito à educação, como apareceu na Constituição de 1824, né? A educação primária, que apareceu nessa Constituição, nem é citada na Constituição de 1891. Lembrando que o limite do direito civil da pessoa, do direito político, é o que? Ele ser alfabetizado ou não, através do voto, né? Só votavam pessoas alfabetizadas. Se eu tenho aí uma sociedade que a maioria é analfabeta e o Estado não garante a educação primária a essa sociedade, logo eu tenho aí uma pretensão dessa oligarquia política de manter grande parte da população que já tinha sido escravizada anteriormente, sem participação política, né? Não há incentivo a essas reformas sociais ou revoluções. Não há na Constituição, por exemplo, legislações trabalhistas. As legislações de trabalho que vão surgir até o final dos anos 30, até o final dos anos 30 não, perdão, até o final dos anos 20, elas normalmente são legislações soltas, esparsas, ou então dos estados, né? Por conta da questão federativa. Então não há direito à segurança, não há direito à saúde, não há direito à educação. A segurança que se há é o direito que o Estado tem que garantir a questão da propriedade privada individual, tá? As contradições aí desse direito que vai se estabelecer no Brasil da Primeira República. Vai ter uma base norte-americana, que teoricamente vem de uma linha jurisprudencial do direito inglês, da common law, também uma base do direito francês, pós-revolução francesa,
do direito alemão e aquela base romano-canônica que a gente viu que fazia parte da estrutura do direito português. Nesse momento, é uma grande influência do positivismo e do evolucionismo social. O evolucionismo social, que é aquela teoria baseada nos estudos do Darwin para a biologia, é trazido para a questão social, cultural e política, né, onde acredita-se numa evolução do homem, mas na evolução da questão social e também biológica, né? Vai se começar a acreditar que as sociedades mais evoluídas são a do europeu, do homem branco, é mais civilizada, é mais moderna, e que há um fardo do homem branco de colonizar e levar essa modernidade, essa civilização para raças inferiores, né? No caso, se a gente pensar no imperialismo norte-americano, pautado também no evolucionismo social, a gente vai ter o neoimperialismo, né, na África e na Ásia. Para o Brasil, isso é trazido para cá, acreditando-se que quem tem que estar na política ainda é aquele homem branco, né? Ainda tem aquela ideia da questão já imperial, que é o homem branco, a elite oligárquica alfabetizada, e também aquela questão do embranquecimento da população, né? Um alto incentivo à imigração, desde o final já do Império, para que trouxesse esses europeus para cá, para substituir a mão de obra escravizada, mas também, principalmente, para embranquecer essa população, porque tinha essa ideia de que o Brasil estava atrasado porque tinha uma maioria populacional negra, né, vinda da África. Então, isso está pautado aí nesse sistema político, jurídico, social do Brasil de Primeira República. O liberalismo está presente principalmente nos discursos dos bacharéis. A organização do país é federativa, com um regime presidencialista e ideais positivistas. Há a separação do governo em 3 poderes. A gente viu que no Brasil Império eram 4, então isso é uma mudança, 3 poderes, uma mudança pautada no próprio liberalismo, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. O corpo legislativo, chamado de Congresso Nacional, ia se compor pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, com 3 senadores por estados que deixaram de ser vitalícios, como era no período imperial. Outras mudanças, a questão eleitoral, como eu falei para vocês. Ao mesmo tempo que eu tenho uma facilidade, né? Eu acabo com o sistema censitário, e o voto agora é direto, não tenho mais aquelas etapas de voto primário e secundário como havia no Império, eu permaneço excluindo a maioria da população pela questão do analfabetismo, né? E essas eleições, elas se tornam diretas e abertas, então o voto das pessoas era falado, todo mundo sabia que estava votando. Apesar de no Código Penal de 1890 haver a proibição do voto de cabresto, que é justamente esse direcionamento, essa obrigatoriedade que o eleitor teria que votar em alguém, ele acontecia porque a maioria de uma população rural que estava morando, né, sendo obrigada a viver ainda em grandes propriedades. Então os coronéis vão surgir fortemente a partir aí desse início do século XX e vão conseguir sempre direcionar o voto desse eleitorado, que é o quê? É a grande base da chamada política dos governadores, que como eu falei, que é aquele direcionamento do voto da população para se elegerem candidatos que essa elite política já queria que ganhasse. No caso, a República do Café com Leite, no caso da presidência, né, um apoio a sempre ou um candidato paulista ou um candidato mineiro nessa alternância de poder, justamente aquela elite cafeicultora, né, que fica nesse poder durante a Primeira República. Analfabetos e mulheres estavam excluídos do voto, as mulheres também continuam aí, a gente vai ter um Código Civil em 1916, que é uma outra inovação, mas as mulheres continuam aí com aquela mentalidade na sociedade de que elas têm que ser tutoriadas pelos maridos, pelos irmãos, que elas fazem parte aí de quase uma propriedade privada porque ela está na casa, né? Então essa mulher não tem ainda emancipação suficiente para usufruir do direito político, do voto. Com a aprovação de um dispositivo que separou finalmente a Igreja Católica do Estado, então definiu-se o Estado laico finalmente, se estabeleceu também que nenhum culto ou igreja poderia receber subvenção oficial nem ter relações de dependência ou aliança com governos. Então, nesse momento, várias outras aí igrejas vão entrar no Brasil, principalmente as protestantes,
que é uma vitória, considerada uma vitória de influência da filosofia positivista nesse liberalismo do momento. Na justiça se cria o Supremo, surge o controle de constitucionalidade difuso, a justiça é federalizada também, assim como na questão política, que a gente vai ter governo federal, né, os governos estaduais com independência para criarem, por exemplo, tributos próprios e leis. A gente vai ter aqui a federalização da justiça, em justiça estadual e federal. Como eu disse também, o Código Civil só vem em 1916, o Código de Processo, se eu não me engano, só em 1940. E aí, o que se usa como direito civil, né, até esse momento e como Código de Processo Civil? Há uma continuidade, portanto, em leis ainda imperiais, que a gente também já viu no curso, que essas leis imperiais, elas também tinham seu traço desde a era colonial, no pluralismo jurídico. Então, olha que curioso, as leis civis, elas estão, os processos aí de questões civis até 1916, eles ainda estão bebendo daquela legislação imperial, né, que também usa ainda o livro 4º das ordenações filipinas, colonial, mas você tem essa mescla de leis que muitas vezes vai ser utilizado do Código Comercial de 1850, das obras, da doutrina específica, né, de Coelho da Rocha, se não me engano, o próprio Teixeira de Freitas, né, por exemplo, e lei hipotecária, leis assim, espaços de questões civis que estão sendo ali, que foram desenvolvidos no período anterior. E a gente tem aí o Código Civil 1916, mas quando era questão de processo, se utilizava ainda até 1940, então, o Regulamento 737, que fazia parte do Código Comercial de 50. Então, a gente vê aí uma permanência de uma cultura jurídica imperial, mesmo ainda nesse período republicano, tá? A magistratura também era uma carreira ainda feita sob o sistema de indicações, e na Constituição também se estabeleceu definitivamente a formação dos cartórios para nascimentos e casamentos. Então, como se rompeu também definitivamente com a igreja perdeu essa função aí cartorária que ela tinha, que a gente viu durante todo o período colonial e do Império. Essa questão de ensino jurídico não vou falar aqui com vocês, não precisa. A questão do trabalho é importante, né? Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, a saída de um regime escravo, cativo no Império, sem a regularização do final do Império para um trabalho livre e sem regularização da Primeira República para um trabalho livre. Vamos lembrar que esses caras que estão na Primeira República, basicamente, eles são a mesma elite que veio do final do Império, né? E eles estão dominando a questão econômica. Então, eles não estão ainda, não há preocupação, a própria Constituição não trouxe direitos sociais, então não há preocupação dessa regularização de trabalho. Não há preocupação com leis trabalhistas. Numa sociedade de, 80% rural naquele momento. Mas na década de 10, você tem o início de uma industrialização paulatina, né? Principalmente de fábricas têxteis, que estão sendo ali, os funcionários normalmente são homens, mulheres, crianças ainda, porque não tem regulamentação, e imigrantes que vieram aí, imigrantes europeus, que vieram naquela leva lá do final do Império para o início da República. Esses imigrantes europeus, eles têm uma certa noção, né, porque eles vêm de uma Europa revolucionária, digamos assim, tem uma certa noção de que as coisas estavam erradas. Então, a gente tem um grande sistema de greves na década de 10, principalmente uma greve muito forte em 1917 em São Paulo, e aí sempre é um ganho. Esse movimento operário, a gente não leva em muita consideração, mas ele tem uma certa força. E essas leis esparsas que existem, é um ganho desse movimento operário. Inclusive, o próprio governo varguista, ele fornece leis por conta de um movimento e de manifestações e revoltas que já vinham se estabelecendo no período republicano. Então, existiam algumas leis esparsas, mas a gente não tem um código de leis trabalhistas, a gente não tem na Constituição leis significativas da questão do trabalho. A gente só vai ver isso com Vargas em 34. O Código Penal é outra criação desse momento, então também há uma influência liberal positivista com a abolição da pena de morte e basicamente a privação da liberdade como principal punição aí, tá? Não tem mais aí crime de heresia, porque se liberou o livre culto da religião, a proibição do voto de cabresto
ao crime de vadiagem, capoeiras e vadiagem, porque ainda controlando aquela maioria populacional que antes tinha sido escravizada, que vai morar nos cortiços, né, nos morros, vai começar as primeiras comunidades, que há uma imigração também muito grande, uma migração muito grande no Brasil pós-abolição. Então, muitos ex-escravizados vêm da Bahia para o Rio de Janeiro, Minas, há um grande movimento também, tá? No direito privado, lei de sociedades anônimas, e o Código Civil aqui em 1916, que aí sim é um código moderno, necessário para a época. Ele está respondendo todas essas necessidades dessa elite, né? Ele é um código ainda conservador, porém muito moderno dentro da concepção filosófica, tá? É uma outra inovação desse período. Então, pensem a Primeira República como inovações e também continuidade. Continuidade do modelo cultural jurídico ainda é forte, mas a gente tem algumas inovações, principalmente pautadas nessa questão do liberalismo positivista. A consequência também, a crise desse modelo. A Primeira República inteira ela foi pautada por movimentos, não foi uma república tranquila, até porque ela só estava aí correspondendo aos interesses dessa elite oligárquica, né? Externamente, a gente tem uma série também de conflitos acontecendo. Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial acontecendo, a Revolução Russa. A Rússia sai da Primeira Guerra para resolver lá seus problemas sociais também. A Rússia é praticamente feudal até aquele momento. Pós-Primeira Guerra, a reconstrução desses estados europeus com influência norte-americana, o que vai culminar na crise de 29, uma crise de superprodução, né? E que vai fazer a necessidade de criar, digamos assim, um novo modelo político do liberalismo, que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social ele vem com muita força para, não vou falar combater, mas para competir aí com o modelo soviético-russo, porque a Rússia pós-revolução, ela consegue fazer uma modernização social, consegue aí fazer alavancar sua economia, sua indústria, né? Faz certos movimentos ali que o movimento czarista anterior não fazia, não solucionava. Então são duas grandes potências que já vêm nesse período, Rússia e Estados Unidos. A América Latina, que está sempre sobre esse guarda-chuva norte-americano, ela acaba adotando muito do modelo. Então o estado de bem-estar social também é adotado na Europa. É um modelo liberal onde há uma maior intervenção do Estado na garantia dos direitos, principalmente direitos individuais. Então vai ter uma série de políticas aí para obras urbanas, empregando a população, né? Isso está culminando lá a partir mais forte mesmo da década de 30 no mundo, que também vai ser sentido aqui no Brasil, justamente no governo varguista. Internamente, a gente tem a crise do café, porque esse período entre guerras a economia mundial ainda está abalada, no início da guerra já estava, então a exportação do café entra em crise, né? Não é um gênero de primeira necessidade. Há vários movimentos ainda de grupos internos aqui no Brasil que não estão satisfeitos com essa república oligárquica, como o movimento dos tenentes, a revolta do Chibata, lá do João Cândido pela Marinha, né? A própria questão cultural que eu não coloquei no slide, mas já falei em aula, de uma elite aí de classe média cultural que vai buscar a originalidade representada lá na Semana de Arte Moderna. Então a gente tem uma série de crises também, o operariado, né, através dessas greves aí acontecendo principalmente em São Paulo, uma série de crises sociais, fora os movimentos também políticos, né, dos outros partidos republicanos que começam a não gostar mais dessa alternância de poder entre Minas e São Paulo. Em 1922 já tem uma primeira crise eleitoral, mas essa crise é superada. Em 1930 essa crise não é superada por quê? Porque São Paulo rompe o pacto da alternância de apoio a candidato. Então, o Washington Luiz, que foi eleito em 26, ele é um paulista, tinha que ser substituído por um mineiro. Mas os paulistas lançaram a candidatura do Júlio Prestes e apoiaram o Júlio Prestes, que ganhou a eleição, tá? A crise aí se deu dentro do próprio sistema do café com leite e foi a brecha para que os outros partidos republicanos se unissem
principalmente após o assassinato do João Pessoa, candidato da Paraíba, e o Vargas liderasse, na verdade, a tal da Aliança Liberal, né, que era uma chapa de oposição a Júlio Prestes. O Vargas não ganha, mas com todo esse artifício aí, a morte do João Pessoa, se estabelece um golpe, que é a Revolução de 30. A Revolução de 30 tinha como grande objetivo fazer uma reforma aí nessa questão política, principalmente derrubar o modelo oligárquico, né, chamando uma nova Constituição. Aí eu botei para vocês a Era Vargas, que viria de 30 a 45, mas ela tem esses períodos. O primeiro período, que é o governo provisório, justamente já faz uma série de modificações na questão jurídica, nos direitos dessa sociedade, que eram necessários, que já eram reivindicações, por exemplo, dessa classe média, também esse patronato dessa classe média e desse operariado, né? Desse Brasil que precisava se modernizar, vir para uma industrialização, porque ainda é um Brasil tipicamente rural e agrícola. Então a gente tem, por exemplo, em 1930, a criação do Ministério do Trabalho, já, né? Em 32, a Justiça do Trabalho. Em 32 também a reforma do Código Eleitoral para tentar romper com aquela continuidade do voto de cabresto, romper com a política dos governadores. Então se cria também a Justiça Eleitoral, instalando o Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais dentro do sistema do federalismo. O voto passa a ser secreto e obrigatório, com registro prévio de até 5 dias, para garantir que as pessoas estão vivas. Há uma exigência também de registro prévio, como eu falei. Voto a partir de 18 anos, continua com a exclusão da questão dos analfabetos e continua também com a exclusão de parte das mulheres, tá? Abre-se para mulheres funcionárias públicas nesse momento. Há uma reforma do direito penal com uma consolidação das leis penais, e o Código Penal de 1890 só teria aí reforma mesmo em 40. A demora para se construir uma nova Constituição foi o grande foco, digamos assim, da Revolução Constitucionalista em São Paulo. Os paulistas que não tinham conseguido aí eleger Júlio Prestes se revoltam. Então, o governo consegue combater essa revolução local e chama uma Assembleia Constituinte em 33. Essa Assembleia tem como marca uma marca de ser uma Assembleia classista. O que é isso? Além dos deputados eleitos diretamente pela população, 20 representantes de empregadores e 20 de empregados eleitos pelos sindicatos estariam presentes na Assembleia para construir a nova Constituição. E a Constituição vem em 34. É uma Constituição de grande base filosófica do estado de bem-estar social, tá? Daquele modelo que eu falei norte-americano. Por quê? Porque ela traz uma série de garantias aí sociais e de intervenção do Estado nessa questão econômica, criando estatais, né? E organizando o operariado através dos sindicatos. Então, a presença de patrões e empregados na Assembleia Constituinte seria para trazer aí essas necessidades, essas pautas de necessidade para esse novo Brasil. Preserva-se na Constituição de 34 o federalismo e o presidencialismo, dá autonomia aos estados, porém se garante uma possibilidade de intervenção na governabilidade desses estados se o governo federal não reconhecesse. No Poder Executivo não havia mais vice-presidente e o presidente seria eleito por sufrágio indireto, menos nessa primeira eleição pós-Constituição, que foi indireto, onde o Vargas foi eleito. No Legislativo se manteve a divisão da Câmara dos Deputados e Senado e atribuiu à Câmara o exercício efetivo do Legislativo, transformando o Senado em poder colaborador. Na Câmara dos Deputados, então, iria se manter essa questão de deputados eleitos pelo povo e deputados eleitos pelos sindicatos, com ali a separação entre patrões e empregados, tá? É um governo que vai ser chamado de corporativista, né? Que o Vargas monta, ele direciona aí a sua autopropaganda como aquele presidente pai dos pobres, né?
tem uma brincadeira pai dos pobres, mãe dos ricos, mas que ele vai apoiar esse operariado que já vinha crescente, né, com uma crescente força social e que necessitava desses direitos trabalhistas desde o início da República. Então a gente tem aí, no Poder Judiciário, por exemplo, vai substituir o STF, vai ser substituído pela Corte Suprema, vai se organizar o Ministério Público, né? Vamos ter juízes e tribunais federais, militares e eleitorais, volta de alguns direitos sociais e fundamentais, como direito à educação, volta para a questão do ensino primário gratuito. E aí essa educação ela vai ser direcionada para se construir um brasileiro trabalhador, operariado. Mas desde criança o Vargas, por exemplo, vai instituir nas escolas as cartilhas que falam da vida dele. Então há uma educação agora dessa sociedade, né? E um treinamento para que ela se torne industrial operária, mas sempre ali com uma manipulação varguista. As leis trabalhistas finalmente surgem, né, num contexto federal, e elas são adiantadas, porque depois elas vêm nessa CLT em 43, justamente dentro do Estado Novo, né, da ditadura varguista. Mas já temos algumas leis trabalhistas, como a questão da diferença do salário mínimo, trabalho diário de 8 horas, né, repouso aos domingos, férias anuais, FGTS, a indenização se for dispensado sem justa causa, e por aí vai. Mas, assim, é uma série de leis que nunca tinham existido antes, de uma forma geral, né? Se instaura também o serviço militar obrigatório, um resquício da questão da Primeira Guerra no mundo, e se proíbe o ensino de línguas estrangeiras e concentração de não brasileiros numa só região, assim como órgãos de mídia e alguns cargos profissionais liberais de estrangeiros. Por quê? Porque no pós-guerra, ideias socialistas e totalitaristas elas estão em evolução, principalmente na Alemanha e na Itália, e as socialistas na Rússia. E isso é meio que uma ameaça ao capitalismo liberal, né? Então, já começa a se podar aqui no Brasil, principalmente porque foram os grandes líderes das greves no período anterior. Duas políticas, por exemplo, antagônicas que surgem nesse momento aqui no país. A Ação Integralista Brasileira, de cunho totalitarista, fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, com grande base aí, marxista, digamos assim, né? Onde se reúnem comunistas, socialistas, alguns democratas e simpatizantes de esquerda, anarquistas e por aí vai, tá? Como o Vargas percebe esse direcionamento populacional ainda, formação de grupos políticos e a possível ameaça de perda de poder, em 1937 ele dá um golpe, uma ditadura civil, né, que é chamada de Estado Novo, através de uma descoberta do suposto Plano Cohen. E aí eu sempre falo para vocês, né, cada momento político novo, a gente tem uma nova Constituição. Então, o Estado Novo, para ser regulamentado, Vargas, quando entra com esse estado de sítio e as novas mudanças aí do país, ele usa os chamados decretos-lei, né, que eram decretos que estariam acima da Constituição e que fariam modificações rápidas também no país, muito similar aos atos institucionais do regime militar. Mas o Vargas já chama uma nova Assembleia Constituinte, cria uma nova Constituição. Né? A Constituição de 1937 foi redigida por Francisco Campos, que também redige lá os atos institucionais no regime militar, e é conhecida como a Polaca. Né? É um momento onde o Vargas exerce poderes ditatoriais, com centralização autoritária do poder, com cerceamento de direitos políticos, ele fecha partidos políticos, ele acaba com a Justiça Federal, ele faz a censura, né? A censura e a tortura ela começa a ser utilizada, a proibição de greves, que era um direito trabalhista, uma série de coisas assim. Então, há um cerceamento de direito também, há uma centralidade de poder e reduz a função do Congresso Nacional, fecha os partidos políticos. Então, é uma ditadura mesmo, né? Essa ditadura ela tem ideais aí totalitaristas, porque há um controle desse operariado através dos sindicatos, né? Viram instrumentos de controle,
esse operariado está sendo fiscalizado, né? Há um controle da mídia, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, a censura, ao mesmo tempo que a criação da Voz do Brasil, que era um programa de rádio onde o Vargas falava todo dia diretamente para a população, que é uma novidade. Essa população que nunca teve representação, nunca teve participação com nenhum presidente, ela se vê integrada nas questões políticas e sociais. O Vargas responde cartas ao vivo, o Vargas recebe crianças e pessoas no Palácio do Catete, o Vargas manda, se você mandasse carta pedindo emprego, ele conseguia direcionar. Então há um controle, um equilíbrio ali entre uma oposição que vai se fortalecendo politicamente com os grupos que estão aí sem participação, porque o Vargas centralizou tudo, né? Interviu, botou interventores nos estados, tirou os governadores de prefeitos e colocou interventores, e ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele ganha inimigos políticos, ele ganha grande apoio popular, que era essa massa operária, que continuava ganhando alguns direitos fundamentais ali, mesmo sem poder votar, por exemplo, né? Porque nesse momento não se votava, estava tudo fechado por conta da ditadura. Então também a criação do DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, e a expansão do ensino fundamental e médio. Percebe? Ele centraliza, ele faz uma ditadura política, ele retira direitos políticos, digamos assim, porém ele amplia os direitos sociais. Então ele amplia a questão, agora a obrigatoriedade do ensino, não é só mais o primário, mas também o fundamental e o médio. Ele cria os concursos públicos, fazendo aí uma limpeza, né, dentro dos cargos de magistratura e cargos públicos que antes eram de indicação. Então ele soube equilibrar muito bem essa questão política. Passar aqui essa foto do Estado Novo. Onde se deu a crise do governo? Justamente quando ele para ele não apoia mais ali os estados totalitaristas e o Brasil passa a apoiar os aliados na Segunda Guerra. Quem são os aliados? Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França também, eles eram contra Itália, Alemanha e Japão. Então isso fez com que a oposição percebesse uma brecha de chamar essa política contraditória, de falar assim, se você está apoiando regimes democráticos, a democracia tem que voltar nesse país, né? Então o Vargas sai, chama-se novas eleições, ele tenta se candidatar, mas é impedido. Ele é eleito como senador, mas não como presidente, e é eleito ali o Dutra com 55% dos votos, eleito nesse momento. Chama-se então nova Constituição. Por quê? Porque a gente vai voltar para um sistema democrático. E a nova Constituição ela vai por fim ao governo ditatorial civil varguista, né? Então há aí essa necessidade da nova Constituição. Ela vai ter aí grande base da de 34, porém com algumas mudanças. Ao contrário da de 34, que foi uma Constituição classista, com deputados eleitos diretamente pela população, mas também representantes de patrões e empregados, a de 46 ela vai ter um cunho, ela vai se acabar com essa questão de ter obrigatoriedade pelos sindicatos de eleição de patrões e empregados, e ela vai ter um cunho de heterogeneidade política partidária. Então vamos ter aí vários partidos que vão participar dessa Assembleia Nacional Constituinte, vão participar do texto da Constituição de 46, né? Características dela: o mandato presidencial agora vai ser em 5 anos, fortalecimento das atribuições do Congresso, principalmente sobre as ações do Executivo, para se evitar novas ditaduras civis, restaura o princípio federalista, estabelecendo a divisão de atribuições entre União, Estados e municípios, extingue aquela bancada profissional, como eu já falei, e agora havia proporção não, né? O número certo de deputados para cada estado, no intuito de que não tivesse um número maior de deputados para aqueles estados mais populosos. O que se diz é que essa questão do equilíbrio federativo, proposta pela Constituição de 46, né, o mesmo número de deputados para todos os estados, ela gerou, na verdade, um aumento do conservadorismo na política, porque os estados mais conservadores, eles tinham uma população menor.
Então, aí depois vai se delinear essa questão muito delicada, né, do que a gente chamaria hoje uma direita, né, fortalecida a partir do período do nacional-desenvolvimentismo, justamente redemocratização entre 46 e 64, tá? Vamos ver se abre aqui. O regime militar, então, ele se dá também num contexto que esse período de nacional-desenvolvimentismo teve grandes crises econômicas. É um período de guerra fria, né, externa. Então, os governos, teoricamente, tinham que assumir posição entre americanos ou russos, né, a União Soviética, os soviéticos. E essa direita ela está fortalecida e ela está aí unida com parte de militares. O golpe de 64 ele se dá justamente naquela transição ali onde o Jânio Quadros abdicou, o João Goulart assumiu com muita dificuldade por conta de estar na China, de ser teoricamente mais pautado para a esquerda, e aí as suas reformas de base são interpretadas como praticamente aí um avanço comunista, né? Que não era, mas foi assim interpretado. A gente tem vários grupos também fortalecidos, operários urbanos, outros grupos mais empobrecidos, versus uma classe média urbana e uma elite já industrial, financeira, né? Cadê? No movimento da Academia Militar das Agulhas Negras, o intuito era defender o país e combater pessoas ou grupos comunistas. E o grande discurso era ali a questão moral, né, e o fantasma, então, do comunismo. Como se dá o golpe? O golpe se dá por um ato institucional, onde se fecha o Congresso, se restringe muito os partidos, deixa-se só dois, um de oposição e um a favor do governo. E a grande, assim, eu botei aqui, o grande objetivo, razões para o golpe, defesa de valores, né? Livrar da suposta ameaça revolucionária e comunista. É interessante que vocês foquem, como eu tinha falado, na importância dessa questão da ditadura do regime militar como do ato institucional, né? Porque o regime, esse novo governo, ele vai se estruturar a partir dos atos institucionais, que são muito similares àqueles decretos-leis do Vargas, e que eles vão sempre direcionar ali na necessidade de mudanças muito rápidas e radicais. Lembrando que nesse momento a gente está com a Constituição de 1946, que é essa Constituição do governo do Dutra que restabeleceu a redemocratização. Então, como legalizar um regime, né, como uma Constituição democrática? Através de atos institucionais, que contaram lá com a participação do Francisco Campos. Esses atos estiveram a partir de 64 acima do poder legislador. O ato 1, né, deu o golpe e criou uma eleição indireta para a escolha dos presidentes. Os projetos de lei do presidente sempre tinham que ser analisados rapidamente pelo Congresso em 30 dias, senão ele já era automaticamente aprovado. Se suspende, aí aquela série de cortes de questões políticas, né, de direitos políticos que a gente também já tinha visto no Vargas. Então, suspensão de imunidade parlamentar, cassação de mandatos em qualquer nível, municipal, estadual, federal, se suspendem direitos políticos pelo prazo de 10 anos, as garantias de vitaliciedade aos magistrados e estabilidade para os servidores públicos são suspensas, nesse intuito de fazer uma limpeza para qualquer opositor ao governo. Se instalam os inquéritos policiais militares, depois o DOPS vai ser criado, né? Nesse momento aqui, alguns direitos ainda estão, a imprensa ainda está relativamente funcionando, ainda há a possibilidade do habeas corpus, mas com AI-5 tudo é muito fechado, aí se fecha mesmo esse governo. Além disso, a gente tem também a Constituição de 67, que é para aí sim regularizar esse novo regime político. Como eu tinha falado, cada vez que eu mudo esse regime político, essa estrutura de nação, eu tenho que regularizar isso através de uma nova Constituição.
Então, os atos institucionais, por exemplo, eles vão ser constitucionalizados. Eles vão estar ali presentes no discurso, falando que é uma possibilidade de existir sempre que necessário, né? As emendas constitucionais, que eram atribuições do Legislativo, passaram a ser, por exemplo, na Constituição de 67, exclusivamente funções do Executivo, ficando os demais poderes relegados a espectadores das aprovações das emendas e legislações baixadas pelo presidente. Nessa Constituição se fala da perda dos direitos políticos, a criação do Serviço Nacional de Informação, a grande censura da imprensa e dos movimentos estudantis, inclusive movimentos católicos, justamente a partir de 68, que o fechamento mais profundo, né, do regime, da linha dura, com a edição do AI-5, que o Eduardo Bittar chama de golpe dentro do golpe, né? Por quê? Por ele, o presidente, independente de qualquer ação judicial, estava autorizado a decretar recesso do Congresso e de outros órgãos legislativos, intervir nos estados e municípios sem nenhuma limitação, como existia na Constituição de 46, cassar mandatos eletivos, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, suprir a garantia do habeas corpus e decretar confisco de bens obtidos por meios ilícitos, além de legitimar a prática da tortura. Como a gente viu nas aulas, né? O que eu falei para vocês. A partir dessa centralização radical do poder, do regime, os radicais, eles também se fortalecem, eles passam a agir mais, sendo guerrilheiros, sendo considerados torturadores e inimigos, né, do Império, o caso do Marighella, e há uma série de movimentos. Então, aqui no PDF que vocês tem aí as temáticas dos vários atos institucionais, não precisa decorar isso, mas lembrar como esses atos institucionais realmente cercearam direitos políticos e, inclusive, humanos, né? Por conta da legitimação da tortura, por exemplo. A tortura para se obter confissões, né? A tortura e a cassação de direitos políticos apenas por serem opositores ao governo. Eu não estou falando nem do Marighella, do guerrilheiro que pegava em armas e ia matar, mas qualquer tipo de manifestação de crítica ao regime era censurada, né, e a pessoa poderia ser investigada. A gente tem vários casos de artistas e de jornais, a imprensa que foi altamente censurada, caçados, as pessoas tiveram que fugir do país, né, e depois voltaram com a lei da anistia em 79, já num período de abertura do regime. Além da Constituição de 67, a gente tem a de 69, que na verdade ela é uma emenda à Constituição de 67, mas dentro do direito constitucional ela é considerada assim uma Constituição. Ela dava um aumento ainda maior do poder ao Executivo, fortalecia essa lei de segurança pública, porque continuava o discurso de necessidade de uma segurança nacional, diminuiu ainda mais a representação na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas Estaduais e reduziu a imunidade parlamentar, tá bom? Como eu tinha falado também, esse sistema do regime foi acompanhado por a continuidade da política nacional desenvolvimentista do período de redemocratização, como na criação de estatais, de grandes obras públicas. A gente viu aí a Angra, a Itaipu, a Transamazônica, né? E a Ponte de Niterói, que envolvidas em várias polêmicas também de corrupção, que normalmente são abafadas, mas que tiveram muito polêmica de corrupção, engrandeceram muito as empreiteiras, né? E também o período chamado de milagre econômico. É um período com altas taxas de crescimento, o PIB chegou a 14%, mas é um período de maior desigualdade econômica entre a população. A Maria Conceição Tavares, né, que faleceu essa semana, aquela famosa socióloga que sempre aparece lá no Instagram, nos vídeos, fumando, ela tem uma frase que é muito interessante, que ela fala assim: a população não se alimenta de PIB, né? A PIB não é alimento para a população. Então, um PIB alto não necessariamente significa uma economia estabilizada e um equilíbrio econômico dentro dessa população, né? Então, a gente viu isso. Tanto que esse alto índice de crescimento do regime militar, ele conviveu depois, nos anos finais, a partir da década de 80 principalmente,
com altas taxas de inflação, né, com o preço de alimentos subindo 3, 4 vezes ao dia no final do regime. Então a gente percebe que houve uma grande crise econômica dentro desse período também, tá bom? Queridos, o Bitar também fala lá dessa questão dos direitos humanos, das consequências da gente não ter feito uma política de reparação, principalmente pela lei de anistia de 79, né? Essa lei de anistia que anistiou os perseguidos políticos, mas também anistiou aqueles que praticavam a tortura e a censura. Então, o Bitar chama muita atenção para a violência que a gente vive, inclusive nos dias atuais, a questão não só da organização do tráfico, mas também dos grupos paramilitares que já existiam no período do regime, que são inaugurados no período do regime e que vão dar origem aí a muito dessa ideia da militarização da polícia, né, até da própria milícia existente. Então, é uma série de problemas aí que a gente ainda enfrenta. A Constituição de 88, para muitos de vocês, né, acredito que a grande maioria dessa turma de História do Direito Brasileiro, vocês já estudaram em Constitucional, então vocês já estão aí bem na fita, ok?